Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Iniciando nossa live. Vou dar um tempinho para o pessoal entrando. Todos muito bem-vindos. Estava com saudades de fazer lives. Como vocês estão? Coloquem aqui para mim no chat. Boa noite, Poliana. Seja bem-vinda. Lembrando que essa semana nós tivemos novidade, né? Foi publicado o segundo edital do ENAC. Então, eu estou aqui com as datas. Então, nós temos agora as inscrições para o próximo ENAC, tá? Entre os dias 15 de julho e 13 de agosto. E a prova vai ser dia 28 de setembro. Então, são 2 meses de preparação para o segundo ENAC. Então, aproveitando, né, a publicação do ENAC, retornamos aos nossos estudos do segundo semestre. Boa noite, Carlos. Então, nosso bate-papo de hoje é a respeito de averbações e as anotações dentro do RCPN. Um tema super relevante, principalmente na prática do dia a dia da serventia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estão todos bem? Boa noite, Mônica. Vão prestar o ENAC? Como vocês estão? Então, eu tinha dado uma pequena pausa nos encontros ao vivo, né, durante o mês de junho. Agora nós estamos retornando com todo o gás. Lembrando que, para quem é aluno do curso RCPN na prática, então nós temos hoje essa live. E na quarta-feira nós temos, então, um encontro lá no Zoom para tratarmos da habilitação de casamento, tá bom? Agora, para todos, aqui um recadinho para todos, alunos e não alunos. Nos dias 22 e 23 de julho, terça-feira que vem, terça e quarta que vem, nós teremos o curso de retificação, restauração e suprimentos dentro do RCPN, tá? Então, vai ser na terça e quarta-feira que vem, das 7 ou 7h30, se eu não me engano, eu só não estou lembrando o horário, mas vai ser entre 7 e 7h30. E para quem já é aluno do curso RCPN na prática, turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 5, turma 6, para vocês que já são alunos inscritos, vocês não precisam se inscrever, tá? Vocês já vão poder participar. Nós vamos disponibilizar os links lá nos. Agora, se você não é aluno regular do curso RCPN na prática, você também pode participar, tá? E aí, para participar, lá no meu Instagram, depois eu vejo para a gente deixar aqui na descrição dessa live, nós estamos com inscrições abertas para quem não é aluno regular e quer participar do curso de retificação, restauração e suprimentos dentro do RCP. Então, se você trabalha, se você estuda, se você é oficial e quer capacitar alguém da tua equipe a respeito desse tema, nós vamos deixar o link aqui para se inscrever, que o curso vai ser na terça e quarta-feira que vem. 2 dias, tá? Foi atualizado junto com o provimento 177 do CNJ, né? Que regulamentou a restauração e o suprimento dentro da serventia do RCPN, tá bom? Sobretudo o que diz sobre as certidões avulsas, né? Muito comum dentro da serventia também. Então, a gente vai falar sobre tudo isso no curso. Boa noite, José Geraldo, seja bem-vindo, Rian, Lindalva. Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso bate-papo a respeito de averbações e as anotações dentro do RCPN. Hoje aqui não é uma aula, é uma live. Então, eu separei alguns pontos importantes que eu quero trazer para vocês, tá bom? E assim, tendo algumas dúvidas, vocês coloquem aqui no chat para mim. Bom, deixa eu só ajustar aqui. O que são, Alice, as averbações e as anotações dentro do RCPN? Então, a serventia do registro civil, né? Nós dizemos que ela tem 3 atos escriturais principais. E quais são esses 3 atos principais de escrituração dentro do RCPN? O primeiro ato é o registro, né? E o rol dos atos de registro é o rol exaustivo, né? Ele é um rol taxativo, descrito em lei, previsto em lei, esse rol de atos registrais dentro do RCP.
E comparado, por exemplo, ao registro de imóveis, o rol dos atos registrais dentro do RCPN é um rol pequeno, né? Quando a gente compara lá os rols de registro do registro de imóveis, é um rol gigante, embora todos os atos de registros do RI também precisem estar previsto em lei. Mas o da serventia do RCPN, o rol dos atos registrais é um rol menor. E quais são esses atos registrais dentro do RCPN? Então, eu tenho o nascimento, o casamento, o óbito, o natimorto, casamento religioso com efeito civil. Aí nós temos lá os desdobramentos, né, dos tipos de casamento. Aí nós temos no livro E, o livro destinados aos demais atos da vida civil. E lá nós temos, regra geral, emancipação, interdição, morte presumida, união estável, né? Então, nós temos ali dentro do livro E os atos relativos ao estado da pessoa natural. E também temos o estado de nacionalidade, como a opção da nacionalidade, traslados de assentos de brasileiros ocorridos no exterior. Então, o rol de atos registrais, ele é um rol taxativo, ele precisa estar previsto em lei, tá? Mas, quando a gente fala dos atos escriturais dentro do RCPN, quando a gente fala desses o rol dos atos registrais, e a gente pensa no registro do RCPN, o nascimento, o casamento, o óbito, uma vez feito esse registro principal, o ato principal, é importante que dentro do RCPN também, cada ato de registro tem um livro próprio. Então, eu tenho o livro de nascimento, que é o livro A, que é livro próprio para nascimento, o livro B para casamento, o B auxiliar casamento religioso com efeito civil, o livro C óbito, o livro C auxiliar natimorto e o livro E para os demais atos. Então, diferente também do RI, porque no RI eu tenho apenas a matrícula como ato principal, e aí eu concentro todas as informações dos atos de averbações do RI dentro da matrícula. Então, eu tenho a concentração dos atos na matrícula no RI. No RCPN, nós não temos essa concentração em um único assento, mas nós temos diversos assentos no decorrer da vida de uma pessoa. E por que, Alice? Eu tenho no RI a concentração na matrícula e no RCPN eu não tenho a concentração, por exemplo, tudo no nascimento, da mesma forma que é no RI, tá? Então, por que eu não averbo o casamento no nascimento? Por que a gente não concentra todos os atos da pessoa natural no nascimento? Tá? E o motivo dessa diferença, eu estou fazendo essa introdução porque ela é importante para a gente entender essa dinâmica, tá? Quando a gente fala em imóvel, o que acontece com o imóvel, com uma casa, tá? Ela é localizada em uma circunscrição territorial e lá ela vai existir para sempre, porque o imóvel, ele é imóvel, ele não vai mudar, exceto se houver uma alteração na divisão geográfica daquela circunscrição, mas a gente sabe que isso é muito raro, é exceção, né? E a pessoa natural já não. A pessoa natural, ela não é imóvel. Isso a gente imaginando, inclusive, um registro civil das pessoas naturais, lá de quando a Lei 6.015 foi promulgada, em 1973. Veja que naquela época nós não tínhamos aquela publicidade que nós temos hoje eletrônica dentro de uma central do registro civil. E a pessoa natural, ela não é imóvel. Ela não cresce, ela não nasce, cresce, desenvolve e morre no mesmo local. A pessoa natural, ela se locomove no decorrer da vida dela. Então, eu preciso dar publicidade dos principais atos da pessoa natural e o Estado, ele entendeu quais são os principais atos da pessoa natural que eu preciso publicizar para que toda a sociedade tenha conhecimento. É o seu nascimento, é o seu casamento, é o seu óbito e é os outros atos que ele vai direcionar ali para o livro E. Então, pensando nessa sociedade que ainda não era tecnológica, que não tinha uma central que concentrava, que facilitava essa pesquisa e busca, para eu publicizar os atos da pessoa natural, qual que era a regra de competência, tá? Lá em 73 dos atos. A regra era que os atos de registros, eles eram feitos na circunscrição do local onde o fato ocorria. Então, o registro do nascimento, ele era ligado
ao local do nascimento, o casamento no domicílio dos nubentes, o óbito no local do óbito. Ao longo dos anos, nós tivemos uma relativização dessas regras de competência territorial. Por quê? Porque nós percebemos que muitas vezes a pessoa ela morria em um lugar, mas ela tinha domicílio em outro. E a publicidade, para ela ser completa, ela poderia ser dada no local do domicílio. Então, isso é uma alteração, inclusive, recente na lei, né? E então, hoje, por exemplo, a competência para a lavratura de óbito, ela se dá tanto no local do fato quanto no último domicílio do falecido. O nascimento hoje, ele é dado tanto dentro do prazo, né? Tanto no local em que ocorreu o nascimento, quanto no domicílio dos genitores. Então, veja que ao longo do tempo também foram sendo alteradas as regras de competência para a lavratura do ato principal dentro da RCPN. Tudo isso para que a publicidade desses assentos atingisse realmente a sua finalidade, né? Porque lembrando que nós não tínhamos a central do registro civil, eu não tinha essa facilidade na busca e na pesquisa dos assentos. E aí, nós temos que os assentos, uma vez lavrados, eles não são estáticos. Eles não ficam lá paralisados, mas ele é dinâmico, assim como a vida da pessoa natural. Então, as pessoas têm ainda aquele pensamento de que uma vez que eu me caso, eu perco meu assento de nascimento. Isso não existe, tá? Eu não perco meu assento de nascimento, tá? Ao contrário, o meu assento de nascimento agora ele vai ser atualizado para constar a informação do meu casamento. Então, o registro civil ele não é estático, ele é dinâmico. Então, enquanto no registro de imóveis a concentração dos atos se dá por meio da matrícula do imóvel, onde lá são lançados todos os atos de registros e averbações, isso se dá porque o imóvel ele é imóvel, né? E ali eu atinjo toda a publicidade registral dos imóveis. A pessoa natural não. Como ela se locomove ao longo da vida dela, para que eu atinja ali a publicidade necessária, eu preciso publicizar onde ela vai ter o domicílio dela atual. Então, é por isso que eu tenho os atos da pessoa natural, ele vai sendo feito conforme ali ela vai se locomovendo ao longo da vida. E como que se dá a concentração dos atos dentro do RCPN? Ele se dá por meio das anotações e também das averbações, tá? Obrigada, Carlos. O Carlos deu um toque muito bom. Obrigada, viu, pessoal? Quem puder, dá um joinha aqui na nossa live, tá? Para que o YouTube engaje ela e distribua ela mais, eu agradeço, tá bom? Então, podem dar o like aqui para mim e compartilhar com algum colega que vocês querem dividir essa live. Bom, continuando aqui, tá? Então, eu consigo ali concentrar os atos da pessoa natural nos assentos, embora os assentos eles vão sendo feitos em várias serventias ao longo da vida da pessoa, eu consigo concentrar essas informações por meio das anotações, tá? Então, veja, eu tenho ali o ato principal, tá? Eu tenho o ato principal, que é o ato de registro, então eu tenho no RCPN um rol taxativo e um rol simples, né? A gente consegue colocar nas duas mãos os atos de registro no RCPN. Ô, Esmeralda, depois você assiste com calma, tá bom? Então, veja, a gente consegue aqui decorar nos dedos os atos de registros no RCPN. Mas esses atos, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Se eu preciso alterar o conteúdo ou alterar o efeito de algum elemento do assento principal, nós fazemos essa alteração por meio das averbações, tá? Agora, se eu preciso dar notícia de que aquela pessoa natural teve um ato novo praticado em uma outra serventia, em um outro assento, essa remissão eu faço por meio das anotações. Então, veja, eu tenho um ato principal que vai ser escriturado, que é o rol taxativo dos atos de registros no RCPN, e depois eu tenho ali a atualização desse assento por meio das averbações. Então, as averbações, elas servem para quê?
para alterar o conteúdo ou o efeito do assento, de algum elemento daquele assento. Ficará gravado assim, viu, João? E eu tenho as anotações. As anotações servem para eu fazer, então, remissão a um outro ato relativo àquela pessoa em um outro livro ou em um outro registro civil, para que assim eu tenha a concentração das informações daquela pessoa, da pessoa natural, tá? Bom, então as averbações e as anotações, elas são atos acessórios que seguem o principal, tá? Então elas sempre serão feitas à margem do assento principal. As averbações, elas estão regulamentadas lá no artigo 97 da Lei 6.015. E esse artigo, ele é muito interessante porque ele teve uma alteração recente muito importante, tá? Eu vou ler ele aqui para vocês. Ele diz assim, o artigo 97 da Lei 6.015. A averbação será feita pelo oficial do cartório em o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição, acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, tá? E aí o parágrafo único diz assim: nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, ele não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação, com a indicação por escritos do motivo da suspeita, tá? Esse artigo 97, pessoal, ele sofreu uma importante alteração em 2017, com a Lei 13.484. Por quê? As averbações, antes delas serem feitas no assento da pessoa natural, tá? Elas precisavam passar pela manifestação do Ministério Público, em alguns estados do juiz corregedor. Então, nós tivemos aqui uma desjudicialização administrativa, tá? Então, hoje, a qualificação dos títulos que adentram dentro do RCPN para averbação, essa qualificação, ela é feita pelo oficial, tá? Então, é o oficial que vai fazer essa qualificação. E veja, as averbações, elas dependem de um título, tá? E quais títulos são esses? Então, eu posso ter um título que é uma carta de sentença ou um mandado judicial. Então, o título ele pode ter origem judicial, tá? Muito comum nos casos de retificações judiciais, mandados de averbações de divórcio, averbação de guarda, averbação de suspensão ou perda do poder familiar. Então, eu tenho ali um título de origem judicial. Posso ter também uma petição acompanhada de certidão ou documento legal ou autêntico. Veja que eu tenho a regulamentação das averbações pelo artigo 97, tá? Que vai falar, então, que as averbações é ato acessório, que será feita à margem do assento principal, e ela depende de um título. E aí, o que eu quero trazer para vocês também é o seguinte, e a gente vai falar de retificações, restauração e suprimento no nosso curso, na semana que vem, no dia 22 e 23 de julho, tá? Se você é aluno da turma regular, fica tranquilo que vocês receberão um link nos grupos. Se você ainda não é, nós vamos deixar depois aqui na descrição do vídeo o link para inscrição e para participação, tá bom? E aí você pode participar conosco do curso. As retificações, restaurações e as averbações, elas também são atos de averbações, tá? Então, também são atos acessórios que serão feitos à margem do assento principal. E aí é importante que, olha só, no RCPN nós temos, então, as averbações, elas podem entrar pelo artigo 97, tá? Que é quando ela vem por meio de um título judicial ou de uma petição acompanhada do documento legal ou autêntico, tá? Nesse caso, do artigo 97, nós temos aqui a qualificação do oficial, uma qualificação meramente formal. Ele só vai analisar ali se foram preenchidos os requisitos legais para o cumprimento daquela averbação, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, procedimentos especiais dentro do RCPN que também estão sujeitos à averbação. Por exemplo, as retificações, restauração,
suprimento. Por exemplo, também reconhecimento de paternidade administrativa, reconhecimento de filiação socioafetiva, alteração do prenome e do gênero ou alteração do sobrenome. Veja que são atos também de averbações, mas que eles não adentram por meio do artigo 97. Alice, o que isso quer dizer? Porque está virando um nó na minha cabeça. Me explica. Quem trabalha dentro do RCPN vai entender melhor isso, tá? Então, quando eu tenho um documento, por exemplo, um título judicial ou uma petição com documento legal autêntico que adentra dentro do RCPN por meio do artigo 97, ali eu só vou analisar, por exemplo, os elementos formais do título, se preencher os requisitos legais para eu proceder à averbação. Quando eu falo de procedimento, e a gente vai ver muitos procedimentos lá no provimento 149. Então, eu tenho procedimento de retificação, procedimento de restauração, que pode ser parcial ou total. Eu tenho procedimento de reconhecimento de filho biológico ou de reconhecimento de filiação socioafetiva, de alteração do prenome, de alteração do sobrenome. Quando a gente fala dentro da serventia do RCPN de procedimento, eu estou falando na confecção do título. E esse título que fala o artigo 97, que vai dar ensejo à averbação. Então, quando a gente está diante de um procedimento regulamentado lá, por exemplo, a maioria hoje está regulamentada no provimento 149. Então, se eu estou diante de um procedimento, por exemplo, de reconhecimento de filiação socioafetiva, o procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva, ele também vai gerar um ato de averbação de reconhecimento de filiação socioafetiva, né? É um ato de averbação. Mas por que a gente não fundamenta no artigo 97, mas a gente fala que é um procedimento? Porque quando eu fundamento no artigo 97, eu tenho um título que o oficial só vai fazer uma qualificação formal. Quando eu falo em procedimento, tá? Eu falo de uma análise que o oficial vai ter ali, uma análise tanto formal quanto uma análise do mérito, tá? Então, o oficial, ele analisa o mérito. Por exemplo, quando o oficial vai fazer um procedimento, né, um procedimento de reconhecimento de filiação biológica ou socioafetiva, no reconhecimento, por exemplo, de filiação socioafetiva, ele precisa ali, na sua decisão fundamental, os elementos que fizeram ele se convencer que havia um vínculo socioafetivo. Então, o oficial, ele vai analisar o mérito daquele pedido. Quando eu falo de reconhecimento de filiação biológica, existe um procedimento, porque a depender da situação apresentada, o oficial ele precisa encaminhar ainda para o juiz corregedor analisar se há alguma ali divergência entre o suposto genitor e a genitora, quando há ausência de alguma anuência, ou do filho maior, ou da mãe se o filho é menor. Então, veja que quando eu falo de procedimento, nós analisamos o mérito, nós analisamos, regra geral, os aspectos formais, mas também o oficial ele entra no mérito. E uma vez definido esse mérito, aí nós temos ali a decisão que concede o que? A averbação, que é um ato acessório dentro do RCPN. Então, veja que as averbações, elas vão adentrar, seja por meio do artigo 97, e quando eu falo artigo 97, eu falo apenas da análise dos requisitos formais do título, e eu tenho ali os procedimentos. E quando eu falo em procedimento, eu tenho na formação do título que vai ensejar a averbação. E nesses procedimentos, o oficial ele entra no mérito do pedido. Professora, eu não estou conseguindo entender ainda, e eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu faço um reconhecimento de filiação biológica ou socioafetiva, nós temos um princípio muito importante também dentro do RCPN, que é o princípio da continuidade, tá? E pelo princípio da continuidade, se eu vou fazer um reconhecimento de filiação, eu tenho que iniciar no primeiro assento dessa pessoa natural. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é casada, mas ela não tem ali o genitor no seu assento, aonde eu vou fazer o procedimento do reconhecimento da filiação dessa pessoa? Pelo princípio da continuidade, nós iniciamos no assento do nascimento dela, porque é lá que se inicia a filiação da pessoa natural, mesmo ela hoje sendo casada. Então, veja aqui, no assento de nascimento hoje, nós fazemos um procedimento de reconhecimento de filiação, né? Ou biológica ou socioafetiva. Então, lá eu tenho o procedimento. Lá o oficial, ele vai seguir o provimento 149, que fala lá das regras do reconhecimento de filiação.
E uma vez concluído o procedimento, o oficial vai averbar à margem do nascimento, decorrente do procedimento, o reconhecimento daquela filiação. Mas essa pessoa ela é casada. E eu preciso, pelo princípio da continuidade, alterar também no seu casamento, que pode ser em outra serventia. E essa alteração no casamento agora, eu não preciso fazer um novo procedimento de reconhecimento e filiação no casamento, porque o procedimento já foi feito no nascimento. Agora, essa averbação no casamento, ela adentra dentro da serventia do casamento por meio da averbação do artigo 97, ou seja, na averbação desse reconhecimento no casamento, basta a petição, né, do registrado e a anexação da sua certidão de nascimento com a inclusão desse genitor. E aí o oficial do casamento ele vai fazer a averbação no casamento pelo artigo 97 com base na certidão autêntica do nascimento que já foi devidamente reconhecida a filiação. Enquanto no nascimento eu tenho lá o procedimento completo. Então veja aqui, um reconhecimento de filiação, por exemplo, eu tenho todo o procedimento feito no nascimento e a averbação nos assentos posteriores se dá por meio da averbação do artigo 97. Eu não preciso apresentar no casamento e às vezes nos nascimentos dos filhos, que vão ter que ser alterados também, né? Caso essa pessoa tenha filhos também, eu não preciso fazer procedimento em todos eles, tá? Eu faço procedimento no assento principal, que é o nascimento. Nos demais, eu anexo junto à minha petição a certidão de nascimento atualizada com agora aquele reconhecimento feito, e aí lá eu faço as averbações nos atos posteriores. Isso é importante porque a gente vê o quê? Quando eu vou averbar no casamento e nos outros assentos, por exemplo, inclusive no óbito, né, se a pessoa for falecida, o oficial ele não vai mais seguir lá o provimento 149, ele não vai analisar se teve anuência do genitor ou do registrado, não, ele não entra mais no mérito. Ele só vai analisar a certidão de nascimento para verbar, enquanto no nascimento foi analisado todo o mérito. Então, olha que interessante. Poliana, ó, nessa situação que eu estou te falando, o que acontece, tá? Na que eu estou falando de reconhecimento de filiação. E nós temos, acho que você é aluna nossa, nós temos uma aula lá na plataforma que é reconhecimento de filiação biológica e socioafetiva, e lá eu falo sobre isso, tá? Então, se a pessoa que está sendo reconhecida hoje, a sua filiação, ela já é casada, tá? Eu faço o procedimento no nascimento e averbo no nascimento, né? Emito uma certidão já com a inclusão daqueles genitores e depois eu procedo à averbação, por quê? Eu preciso alterar o conteúdo do assento do casamento para incluir agora a paternidade, que não tinha. Então, veja, para alterar o conteúdo é ato de averbação e não anotação. Não existe anotação de nascimento para casamento, porque as anotações são sempre para os assentos anteriores. O nascimento ele é o primeiro, tá? Então, reconhecimento de filiação, tá? Ele é ato de averbação. Primeiro o procedimento no nascimento, depois eu venho averbando nos outros assentos. Por quê? Quando eu falo de anotação, eu estou falando de remissão. A anotação, ela não altera o conteúdo do assento nem os seus efeitos. Ela só me remete a um outro ato, tá? Então, eu preciso alterar o conteúdo daquela pessoa, incluindo o seu genitor, que reconheceu essa filiação no casamento, por meio de uma nova averbação, para eu alterar o conteúdo. Então, é sempre por meio de averbação. O que eu quis dizer é, o procedimento lá do provimento 149, ele vai ser feito uma única vez, que é no nascimento. Nos outros assentos, basta apresentar o requerimento instruído com a certidão de nascimento atualizada, que aí o oficial dos atos subsequentes apenas fará a averbação. Ele não precisa mais observar o procedimento do provimento, porque o procedimento já foi feito no nascimento, tá? Então, olha aqui a importância do princípio da continuidade dentro do RCPN e da diferenciação de averbação e anotação. Outro ponto importante então, nós vimos que a averbação, ela depende de um título, que pode ser, então, um título judicial, ou uma petição, ou um procedimento, né? Os procedimentos é um título que enseja a averbação. Outro ponto importante das averbações que eu quero destacar aqui, principalmente e aqui quando é judicial, tá? Regra geral, nós só averbamos
decisões definitivas. Regra geral, temos exceções. E aonde eu quero chegar aqui, que é algo atual, inclusive, tá? As averbações, quando decorrem de processos judiciais, regra geral depende do trânsito em julgado, tá? O artigo 99, 100 em seguintes ali da Lei de Registros Públicos vai falar das averbações no casamento. Ele fala do trânsito em julgado, da obrigatoriedade do trânsito em julgado, tá? As certificações também, quando a gente pega o provimento 149, deixa eu só pegar aqui o artigo para eu trazer para vocês, para depois vocês consultarem lá, tá? O provimento 149, deixa eu só ver aqui no meu material. O provimento 149, ele trouxe também um novo regramento a respeito das averbações. Deixa eu só achar aqui. Aqui, tá? Então, o Código Nacional de Normas, tá? Lá nos artigos 236A seguinte, ele vai tratar dos mandados judiciais dentro do RCPN, tá? E o que ele vai falar a respeito dos mandados, tá? Ele vai falar assim, ó, artigo 236A, tá? Os mandados judiciais a serem cumpridos pelos oficiais de RCPN serão enviados eletronicamente pelos respectivos juízos de origem por meio do módulo disponibilizado no ONRCPN, que é a nossa central do Registro Civil, devendo a parte interessada efetuar o pagamento dos emolumentos, caso não seja beneficiária da justiça gratuita. Então, nós temos aqui agora o envio eletrônico dos mandados judiciais, tá? Os mandados físicos deverão ser devolvidos para que os juízes façam o envio por meio eletrônico, tá? E nós tivemos também uma atualização quanto à dispensa do cumpra-se. Então, diz assim hoje lá o provimento 149, tá? O mandato judicial advindo de juízo de comarca diversa do oficial do Registro Civil destinatário da ordem é dispensado do recebimento do cumpra-se do juízo local, desde que seja possível a verificação de sua autenticidade. Então, antes nós tínhamos que quando o mandado ele vinha de outra circunscrição, né, nós precisávamos encaminhar para o nosso juiz e emitir o cumpra-se. Tá? Eu vou falar sobre isso, Adailton, sobre as decisões parciais de mérito, tá bom? Já vou entrar nela. Hoje, o provimento 149, ele dispensa o cumpra-se, desde que nós consigamos verificar a autenticidade desses documentos de forma eletrônica. Porque o cumpra-se, ele servia para que um juiz validasse aquele documento vindo de outra comarca, tá? Então, quando vinha um mandado de uma outra comarca, nós encaminhávamos para o juiz, porque o juiz, ele fazia ali uma verificação se aquele documento, ele era legal, ele era autêntico para poder averbar. Tá? Hoje nós conseguimos fazer essa verificação porque os processos eles são eletrônicos, tá? Então, como os processos eles são eletrônicos, se eu consigo fazer essa validação dentro do processo, eu não preciso mais ali encaminhar para o cumpra-se, tá? Então, hoje a tramitação ela se dá de forma eletrônica. Alice, você falou que regra geral a gente precisa de trânsito em julgado. E as decisões parciais de mérito? Olha só que interessante, Adailton. E aqui, pessoal, a gente precisa ficar muito atento aos códigos de normas estaduais. Eu até separei aqui uma situação interessante, que é o caso do divórcio liminar, né? Hoje está super na moda a gente falar sobre divórcio liminar. E, Alice, o que acontece? Então, se o juiz ele dá um divórcio liminar, tá? Então, dá uma tutela parcial de mérito. Eu já posso inscrever dentro do RCPN? E aí, nós precisamos partir do quê? Da regra geral. A regra geral é que toda decisão ela precisa do trânsito em julgado. Quando eu falo de retificação, nós temos também, tá, um artigo que fala que as retificações, tá, depois eu posso até pegar aqui, tá na Lei 6.015, que as retificações elas só serão procedidas após o trânsito em julgado. Por quê? Os assentos do registro civil, eles têm a característica de definitividade naquele conteúdo que está sendo assentado. E aí nós temos algumas exceções. Por exemplo, e aí você precisa observar o Código de Normas Estadual. Decisões, por exemplo, de
guarda, a decisões de guarda, de suspensão de poder familiar, quando decide de mérito o juiz ordena a averbação, elas são decisões que elas, a depender do Código de Normas Estaduais, elas podem ser cumpridas independentemente do trânsito em julgado, tá? E aí nós temos a questão do divórcio liminar. Alice, o divórcio liminar eu posso já averbar independentemente do trânsito em julgado? E aí, como eu disse, precisamos observar o Código de Normas Estadual. Por quê? Uma coisa, viu, Adailton? A sentença, por exemplo, do divórcio, ela produz efeitos entre o casal desde a data da sentença. Então, se o juiz declarou liminarmente que eles estão divorciados, entre o casal, ela já está produzindo efeitos, e veja que ela precisa depois da certificação do trânsito julgado. Mas e a averbação, Alice? E aí, por que eu falei para observar o Código de Normas Estadual? Porque olha como nós temos normativas estaduais diferentes, tá? O Estado de São Paulo, ele diz o seguinte, viu, Adailton, no Código de Normas, lá no item 136, tá? A averbação das decisões e sentenças de separação judicial e de divórcio será feita à margem do assento de casamento e dependerá da comprovação. Em se tratando de decisões proferidas em tutela provisória, no decurso do prazo para interposição do recurso pela parte contrária. Em se tratando de decisão parcial do mérito, de decurso do prazo para interposição do recurso. Em se tratando de sentença de do trânsito em julgado do capítulo da sentença que decretou o divórcio. Então, veja, se há uma decisão no meio de um processo, no Estado de São Paulo, a averbação ela depende da certificação que decorreu o prazo para recurso quanto a essa disposição do divórcio, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, lá no seu artigo, deixa eu ver aqui, 857. O que diz o Código do Rio de Janeiro, tá? O divórcio, decretado em sede de tutela provisória de urgência ou de evidência, será averbado a requerimento do interessado enquanto não transitada em julgada a sentença, somente se houver determinação judicial expressa nesse sentido, caso em que constará do corpo da averbação e das certidões expedidas, se tratar de medida adotada de provisoriedade sujeita a cancelamento. Não confirmada a tutela, caberá ao interessado promover o cancelamento da averbação junto ao registro civil. E na hipótese do parágrafo anterior, havendo trânsito em julgado, deverá o interessado também requerer a averbação do trânsito em julgado. Então, veja aqui, Alice, qual que é a regra geral, tá? A regra geral é que fala lá o artigo 6, a lei 6.015, tá? Lá no artigo 100 em diante, que vai falar das averbações no assento de casamento, então, de nulidade, anulação, bem como o desquite. Lembrando que, na época, o desquite, ele antecedia o divórcio, tá? Então, hoje nós já temos o divórcio, a gente pode aqui estender para o divórcio. O artigo 100, ele fala que essas averbações só vão ser efetuadas com a comprovação do trânsito em julgado. Então, veja aqui, o Código de Normas de São Paulo, ele vai na mesma sintonia que o artigo 100 da Lei 6.015, porque mesmo sendo um divórcio liminar ou em sede de tutela de urgência, ele vai exigir a comprovação da certificação do decurso do prazo legal do recurso, tá bom? Nós temos no Rio de Janeiro exceção. Então, por que eu preciso observar o meu código de normas, tá? Porque eu preciso verificar se lá consta essa exceção, tá? Porque eu só averbo se houver uma exceção no meu código de normas, porque a regra é o artigo 100 da Lei 6.015. E mesmo porque, pessoal, para as partes não há prejuízo quanto à espera, tá? Entre as partes não há prejuízo, porque uma vez decretado o divórcio, tá? Os efeitos vão retroagir a data da sentença, tá? E o trânsito em julgado, o decurso do prazo para recurso, ele vem trazer o que? Definitividade para aquela decisão, tá? Eu não sei como que é na prática ali no Rio de Janeiro, mas veja, se a gente parar para pensar, é um pouco complicado, porque veja, se eu tenho uma averbação de um divórcio lá constando que, olha, eu tenho um divórcio, mas ele ainda não é definitivo. Quais são os efeitos dessa averbação? Quais são os efeitos? Porque ela ainda está dependendo da averbação do trânsito julgado.
E se não for confirmada, ela deverá ser cancelada. E se a parte não requerer esse cancelamento? Eu considero essa pessoa divorciada ou não? Então, a regra geral, tá? A regra geral, você precisa observar o seu código de normas. Se o seu código de normas não fala nada, você vai seguir o artigo 100 da Lei 6.015, que vai exigir o trânsito julgado, tá? Lembrando que os títulos judiciais também estão sujeitos à qualificação registral, tá? Então, se veio lá, o juiz mandou a averbação em divórcio liminar, o que você precisa ver? Se veio ali, se o seu código de normas autoriza ou não, tá? Porque se ele autorizar, ele tem que vir que você especifique que aquilo lá ainda está dependendo do trânsito em julgado para uma averbação posterior. Se o seu código de normas não fala nada, você vai devolver com base no artigo 100, tá? E aí você devolve explicando para o juiz, fala, olha, conforme o artigo 100 da Lei 6.015, a averbação depende da comprovação do decurso do prazo de recurso, sendo que, uma vez averbados os efeitos, eles se retroagem à data da sentença. Tá? Ah, Liz, e se o juiz agora me dar uma ordem para eu averbar? Aí é diferente, tá? Porque você demonstrou para ele que estava tinha um elemento ali que ainda estava pendente, que era o trânsito julgado, e diante de uma ordem judicial oficial ele cumpre. E ele certifica ali na averbação que ele está fazendo por meio de uma ordem, porque uma vez ordenado, então o juiz ele analisou o mérito e ele afastou. Tá? Então, quanto à ordem judicial oficial, ele cumpre. Mas primeiro ele devolve informando, falou, olha, deixo de praticar o ato, né? Uma vez que o artigo 100 ele determina o trânsito em julgado. Se o juiz ele fala, olha, eu vi que precisa, mas nesse caso eu quero que você averbe. Aí nesse caso você averba, porque ali você está diante de uma ordem, tá? E quando o divórcio é por decisão? É isso que eu tô falando, Edilza, tá? Essa decisão, ela é em sede liminar, sede de tutela de urgência, você precisa observar o Código de Normas do Estado, porque a regra geral da Lei 6.015 é que exige o trânsito em julgado, não do processo, tá? Não é do processo, mas é dessa decisão do divórcio, tá? Então, se decorrer o prazo para recurso da decisão do divórcio, porque às vezes o processo, Edilza, ele está ali discutindo o divórcio, a partilha, guarda dos filhos, tem várias questões ali para serem definidas, tá? E ali decorre o prazo para o juiz ele certifica que, quanto ao divórcio, a decisão do divórcio, não houve recurso. As partes vão continuar ali discutindo questão de partilha, mas quanto ao divórcio, trânsito em julgado. Então, veja que o trânsito em julgado não é do processo, é da decisão. Tá? E aí, Edilza, você tem que observar o seu código de normas, como eu disse aqui, tá? A exceção é você averbar sim um trânsito em julgado, tá? E quando que eu averbo sim um trânsito em julgado? Se o meu código de normas, como o do Rio de Janeiro, tiver essa previsão expressa, mas você veja aqui, no Rio de Janeiro, se há essa averbação sem um trânsito em julgado, eles precisam constar na averbação, no teor da averbação, que constará no corpo da averbação e das certidões expedidas tratar de medida adotada de provisoriedade e sujeita a cancelamento. Ou seja, esse ato poderá ser cancelado se não for confirmado esse trânsito em julgado dessa decisão, tá? Então, a averbação sem o trânsito em julgado ela é exceção, ou por meio da autorização do seu código de normas, ou por meio de ordem judicial. A ordem não é um mandado inicial. O mandado inicial é um mandado de averbação. Você explica para o juiz, olha, eu preciso que você certifique que decorreu o prazo para recurso dessa decisão do divórcio. Se o juiz falar, olha, quanto à decisão do divórcio, decorreu o prazo legal e não houve recurso dessa parte da sentença, como diz aqui o Código de São Paulo, em se tratando de sentença, do trânsito em julgado do capítulo da sentença que decretou o divórcio, tá? E o fórum ele pode dar essa certificação para você. Por exemplo, olha, o que da sentença, por exemplo, a sentença ali julgou o divórcio, a partilha e as questões de alimento dos filhos. E aí, uma das partes recorreu para o tribunal, tá? E aí você veio o mandado para você averbar e você falou, olha, não veio a decisão do trânsito de julgado. O que o escrevente do fórum, o juiz, ele vai poder certificar para você? Falar, olha, o Edilza, eu certifico que decorreu o prazo e não houve
impugnação, não houve ali recurso quanto à decretação da parte da determinação que decretou o divórcio, tá? O que eles recorreram foi partilha, alimentos, mas quanto à decisão do divórcio, essa parte da sentença não cabe mais recurso. E aí você pode averbar, tá? Exatamente, viu? O Adailton ele colocou aqui, na maioria das decisões, os juízes decidem parcialmente o mérito com relação ao divórcio e a partilha segue o seu processo, tá? E aí, Dilza, eu vou colocar aqui porque depois some, tá? E aí quem assiste depois gravado não sabe o que eu tô explicando. Quando o divórcio é por decisão, pode ser feito sem um trânsito julgado. Então, é isso que a gente trouxe aqui, tá? Que tudo vai depender do Código de Normas e da ordem judicial, tá bom? E lembrando que o trânsito em julgado não é da sentença toda. O fórum ele pode certificar que decorreu o prazo e não houve impugnação quanto à parte da sentença que decretou o divórcio, tá? Isso é o suficiente, tá? Então não precisa que haja a trânsito julgado de todo o processo, mas que haja essa certificação, tá? Que se um advogado ele peça que o fórum peça uma certidão que quanto à parte dispositiva da decretação do divórcio, as partes estão de acordo e transitou em julgado essa parte dispositiva, tá bom? Então veja, pessoal, e aqui eu vou me adiantar porque essa não é um bate-papo, né? E eu quis trazer alguns pontos interessantes. Então, a gente falou principalmente dos principais pontos das averbações, que elas alteram o conteúdo e o efeito do registro. Falamos então do trânsito em julgado, dos títulos que ensejam a averbação. E agora, só para a gente entrar na finalização da nossa live, tá? A gente pode depois em outra live continuar aqui o nosso bate-papo. Poliana, aí no código de vocês de Goiás, eles autorizam essa averbação sem o trânsito em julgado, assim como no Rio de Janeiro? Depois conta aqui para mim, tá bom? E as anotações, Alice? Então eu entendi que as averbações elas alteram o conteúdo, o efeito do registro. E as averbações e as anotações? As anotações, pessoal, ela serve para dar remissão a um outro ato, tá? Ela serve para dar notícia que houve um ato praticado referente àquela pessoa em um outro assento, em um outro livro, em um outro cartório, tornando assim possível conhecer esse fato. E, de certa forma, eu ter a concentração dos atos daquela pessoa nos seus assentos, tá? Então, eu consigo concentrar as informações de uma pessoa nos assentos por meio das anotações. E as anotações, a base legal delas é o artigo 106 e 107 da Lei 6.015, tá? Então, as anotações, elas são feitas decorrentes do artigo 106, então elas não dependem de provocação. O oficial, sempre que ele fizer um ato de registro ou averbação, ele obrigatoriamente ele precisa anotar ou comunicar os assentos anteriores, tá? Então, se eu faço um casamento, eu preciso anotar no nascimento que houve esse casamento, tá? Então, como que a gente faz essas comunicações quando não é da própria serventia? A gente faz por meio do módulo comunicação dentro da central do registro civil. Então, hoje nós temos a integração nacional dentro da central do registro civil, e essas comunicações são encaminhadas por meio do módulo próprio, tá? O provimento 149 do CNJ, ele veio flexibilizar também as anotações, tá? Então, nós não estamos restritos às comunicações para fazer as anotações. Por quê, Alice? Porque muitas vezes nós temos assentos, por exemplo, de nascimento, de casamento, que não foi anotado, por exemplo, o óbito da pessoa. Porque muitas vezes são assentos antigos, a comunicação vinha pelo correio, ela se perdeu. Por algum motivo, não ocorreu essa comunicação, tá? Essa comunicação se perdeu. E agora, eu não posso mais anotar? Não. As anotações, pessoal, embora o artigo 106 e 107 ela fala que elas precisam ser. Deixa eu só abrir aqui, tá? Para eu ler para vocês o artigo 106 e 107. Ó, o 106, tá?
Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas. Se lançado em seu cartório, ou fará comunicação com resumo do assento ao oficial cujos registros primitivos estejam, obedecendo sempre a forma prescrita no artigo 98. Veja, então, essas comunicações nem sempre chegavam, tá? Mesmo porque muitas vezes eu ia fazer o óbito de uma pessoa, nós não tínhamos a central do registro civil, às vezes quem ia comunicar o óbito, declarar o óbito, não tinha informação de onde estava o nascimento, de onde estava o casamento, não tinha. Então não tinha como o oficial enviar a comunicação. O provimento 149, ele trouxe que as anotações, então se eu tenho um assento na minha serventia, eu percebo, por exemplo, que não foi feita a anotação de óbito, tá? Essa anotação de óbito hoje ela pode ser feita por meio de uma nova comunicação enviada na CRC pelo oficial, né? Então, mesmo que fora do prazo, Alice, mas passou 5 dias, já passou 30 anos, não tem problema, tá? O oficial ele pode mandar novamente essa comunicação, mesmo que após os 5 dias, tá? Para que agora ela seja efetuada. Mas nós podemos fazer as anotações não apenas com base nas comunicações da CRC. O provimento 149, ele trouxe aqui, deixa eu só abrir aqui, tá? Ele trouxe a possibilidade da gente também fazer as anotações por meio de pesquisa dentro da CRC, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Lá. O artigo 236 do provimento 149. O que diz, tá? Ele fala o seguinte, ó, as comunicações previstas no artigo 106 e 107 deverão ser enviadas obrigatoriamente pela Central do Registro Civil, tá? O envio da informação entre as serventias da Central do Registro Civil dispensa o uso do sistema Hermes, que é um malote digital de que trata o Código de Normas. Então, nós tínhamos antigamente a interligação por meio do sistema do malote digital. Gente, hoje nós temos que adotar a CRC, tá? E não mais o malote digital, porque a integração hoje na CRC ela é obrigatória, tá bom? E aí, o artigo 237, ele fala, a utilização da CRC, as comunicações, elas não impedem a realização de anotação por outros meios, com a apresentação diretamente ao oficial do registro civil da cópia autenticada da certidão do ato ou a informação obtida por meio do módulo de buscas dentro da CRC, tá? Então, se eu, por exemplo, eu tenho um assento de nascimento de uma pessoa, e ao emitir a certidão, vou lá anotar o CPF dela. Eu percebo pela informação que está no CPF, que ela é falecida, e aqui não consta nada de informação. E aí eu vou fazer uma pesquisa no CRC e eu localizo o óbito dessa pessoa. Tá? Eu posso, com base nessa busca, fazer a anotação. E aí o certificado foi feito com base em pesquisa no módulo de buscas da Central do Registro Civil. Qual que é o cuidado, tá, pessoal? Quando eu faço a anotação por meio da comunicação, ela é muito mais segura, tá? Porque o oficial que envia a comunicação, ele traz ali todos os elementos para você ter certeza que é daquela pessoa. Quando eu tenho a apresentação da certidão, eu também tenho segurança, porque a pessoa que ela apresenta, ela já tem todos os dados ali. Quando eu faço por meio de buscas na CRC, eu só preciso tomar cuidado para eu não estar fazendo uma anotação de um homônimo, tá? Então, eu só uso o módulo de buscas para fazer a anotação quando eu tenho certeza da identidade daquela pessoa, tá bom? Mas é possível também anotar com base no módulo de buscas da Central do Registro Civil ou que a parte apresente a certidão de casamento ou de óbito autenticada ou original perante o registro civil de origem para as fins de anotação, tá? A anotação, pessoal, então, ela é remissão. Ela vai apenas remeter a um outro ato. Por exemplo, quando eu vou anotar um casamento, eu vou resumir o ato, vou anotar assim lá no nascimento. Anoto que o registrado casou-se em tal data, conforme livro tal, termo tal, folha tal, do RCPN de tal município, comunicado número tal. Hoje nós temos até aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, um enunciado que fala que dispensa, inclusive, para a gente evitar colocar o nome do cônjuge nas anotações de casamento. Porque, veja, a anotação ela é para remissão, tá?
Então, hoje, inclusive, eu evito colocar nas minhas anotações de casamento que a pessoa casou com o seu João. Não. Eu falo que a registrada casou-se em tal data, no livro tal, folha tal, tal, do cartório tal. Quem quiser saber com quem ela casou, regime de bens e os outros elementos do assento, precisa se dirigir ao casamento, tá? Então, hoje nós temos essa orientação de, inclusive, evitar colocar o nome do outro cônjuge na anotação do nascimento, tá bom? Então, as remissões, as anotações, elas são remissões resumidas do ato. Eu percebo também um problema muito grande das pessoas compreenderem a diferença quando a gente vai falar do divórcio, por exemplo. O divórcio, ele é averbado no casamento, porque quando ele é averbado no casamento, ele altera o efeito do estado civil da pessoa natural. Ela passa de casado para divorciado. Isso acontece por meio da averbação do divórcio no assento do casamento. Uma vez efetuada essa averbação do divórcio no assento do casamento, eu preciso agora anotar que houve esse divórcio no nascimento. O que é comum eu vejo nos assentos antigos, inclusive da minha serventia? O oficial, ele copiava a averbação do divórcio no assento de nascimento. E a finalidade da anotação não é essa, tá? A finalidade da anotação é fazer mera remissão. Como que hoje eu anoto um divórcio no nascimento? Tá? A averbação do divórcio no casamento, ela é completa, tá? E os requisitos dessa averbação estão lá nos códigos de normas estaduais. Agora, a anotação do nascimento, ela é enxugada. Ela é uma remissão. Então, eu vou anotar assim, olha, eu anoto que foi averbado o divórcio do registrado em tal data, a data da averbação, né? No livro B tal, folha tal, termo número tal, do RCPN tal. E eu só vou fazer menção se ela retornou o nome de solteira. Ela, não o cônjuge, tá? Então, tendo retornado a assinar o nome de solteira, que é o nome tal. Alice, eu quero saber a data do trânsito julgado. Eu quero saber outros elementos dessa averbação. Você tem que ir lá no assento do casamento. Porque a anotação, ela é mera remissão. Ela não é cópia da averbação principal. Então, esse é um ponto muito importante. Pessoal, essa era uma live, tá? Não é uma aula, embora, assim, a gente falou muito conteúdo, né? Então, é uma live. A live, ela é um bate-papo, tá? Então, a gente já tá chegando a 1 hora de live. Então, eu vou finalizar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no nosso chat, tá? Eu quero lembrá-los que dia 22 e 23 de julho, semana que vem, na terça-feira que vem, tá? Terça e quarta-feira, eu vou ministrar o curso de retificação, restauração e suprimento dentro do RCPN. Para quem já é aluno do curso RCPN na prática, não precisa se inscrever, tá? Vocês receberão um acesso do curso dentro lá dos grupos. Se você não é aluno do curso RCPN na prática, quer participar, eu vou pedir para a nossa equipe deixar o link aqui na descrição do vídeo depois, ou você vai lá no meu Instagram, lá no meu link da bio, tem o link para se inscrever nesse curso, tá? O valor, a gente está com valor promocional, então aproveita lá que está um valor super acessível. Então serão 2 dias, tá? O encontro ele é ao vivo, vocês poderão interagir e tirar dúvidas também no final de cada encontro, tá bom? Vamos falar do provimento 177 do CNJ, vamos trazer modelos de averbações, de retificação, modelos de restauração, modelos de suprimento, tá bom? Lucinéia, quem não é aluno, tá bom? Eu convido para vir participar conosco, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do curso do RCPN na prática. Edilza, aqui vai muito do que o oficial ele escolhe escrever, tá? Eu, por exemplo, eu coloco o nome da pessoa, tá? Então, se eu vou anotar o novo casamento, eu anoto assim. Anoto que o registrado, porque ele é o registrado, né? Anoto que o registrado João da Silva casou-se em segunda núpcias em tal data, no livro tal, folha tal, termo tal, do RCPN tal. Ponto. Eu nem menciono com quem ele casou, tá? Isso até fica a dica, tá? Evitem colocar o nome do outro cônjuge no assento. Porque o que eu já vi? Eu já vi juiz pedindo para não constar nas certidões o nome do outro cônjuge. Por quê? Veja, o João é casado com a dona Maria, eles divorcia. Aí o João se casa com a Cleide. Aí a dona Maria vai pegar a certidão dela de casamento lá com o divórcio.
E a hora que ela pega a certidão, ela vê o nome da Cleide lá, que ele casou com a Cleide. E a Cleide era amante, ela fica possessa, porque ela fala assim, eu não quero o nome da Cleide na minha certidão. Gente, a gente já teve aqui na minha comarca a juíza determinando que não era para constar mais o nome do cônjuge no assento na anotação que é feita no assento anterior, tá? Isso eu acho muito bom, tá? E eu apoio porque isso faz a gente lembrar que a anotação é só remissão. Ela não é um resumo do outro ato. Ela é apenas uma remissão. Então, Edilza, aqui fica a dica para todos, tá? Nas anotações, evitem tanto no assento do nascimento quanto no assento do casamento, do casamento anterior. Evitar colocar o nome do outro cônjuge. Só coloca aqui o registrado João da Silva casou-se em tal data, no livro tal, do cartório tal. E se ele tiver alterado o nome dele, colocar que ele alterou o nome, mas não precisa colocar o nome do outro cônjuge, tá bom? E no nascimento também não. Porque às vezes a pessoa, depois que ela divorcia, ela fala assim: eu agora peço minha certidão de nascimento, eu tenho que engolir o nome do ex da minha certidão de nascimento pro resto da minha vida. É um desaforo, né? Essa é a realidade, porque, gente, o RCPN, ele lida com o estado da pessoa natural. E o que é o estado da pessoa natural? É sentimento. Nós lidamos com a alegria e a tristeza. A alegria de um registro de nascimento, a alegria de um casamento e a tristeza. A tristeza do divórcio, a tristeza do óbito. E nós precisamos ser sensíveis a esses atos da vida da pessoa natural. Porque às vezes para a gente é tudo tão automático, né, que a gente vai perdendo a sensibilidade, né? Para quem é aluno já sabe que eu me casei um mês passado, e gente, eu passar pela experiência de casado no civil me fez ter mais empatia para quem vai casar lá da minha serventia, porque eu falo, gente, às vezes a gente fica tão automático e é um ato tão especial na vida da pessoa, né? E assim como tem os momentos alegres, tem um momento triste. Né? Então, cada ato que a gente pratica, pessoal, ele tem uma carga emocional para as pessoas. A gente precisa se lembrar disso. Então, muitas vezes, você evitar de colocar o nome do outro cônjuge nos assentos anteriores, isso é um cuidado que você tem com o sentimento dessa pessoa, tá? Amanda, mas veja que a anotação ela é remissão, tá? Se a pessoa quer saber com quem casou, quer saber as informações, você está remetendo a um outro ato. Ela precisa pegar então a certidão anterior, tá? Não tem, mas a pessoa reclama, não tem isso de reclamar. Qual é a finalidade da anotação? Ela é mera remissão. Ela é mera remissão. Ela não é reprodução do outro ato. Você não está resumindo o outro ato. Tanto, Amanda, que quando a gente vai fazer inventário, tá? A gente exige a certidão do óbito. Não basta apresentar para mim a certidão de casamento com a anotação do óbito. Porque essa anotação do óbito, ela não produz efeitos por si só no casamento. Ela apenas faz remissão que teve um outro ato. Mas para eu saber o conteúdo do outro ato, eu preciso da certidão de óbito. Então, por exemplo, um inventário não basta anotação. Eu preciso do quê? Eu preciso da certidão do óbito. Quando eu vou habilitar em casamento uma pessoa que ela é viúva, não basta ela me apresentar a certidão do casamento com a anotação do óbito. O que o Código Civil exige, os códigos de normas exigem? Apresente a certidão de óbito também. Porque aquela anotação, ela é mera remissão. Ela não produz efeitos por si só. Ela é apenas para informar, ela é apenas para concentrar e tornar cognoscível os atos relativos àquela pessoa natural, tá bom? Então, a gente precisa aprender a lidar com as reclamações também. Pessoal, foi legal o nosso encontro, foi legal a nossa live. Para quem é aluno da turma regular, quarta-feira nós temos encontro no Zoom, tá? Então, alunos do curso RCP na prática, na quarta-feira, reunião no Zoom para a gente falar de habilitação de casamento. Semana que vem, pessoal, nós temos lives na segunda-feira novamente aqui no YouTube, tá? A gente vai divulgar o link também, ela é aberto lá no Instagram, então vocês podem participar segunda-feira que vem novamente, tá bom? E aí, na terça e quarta-feira que vem, a gente tem o curso de retificação, restauração e suprimento na RCPN. Esse curso ele é fechado para os alunos do curso RCPN na prática,
tá? E também, para quem quiser se inscrever, o link vai estar lá na minha bio do Instagram, e depois a gente deixa aqui na descrição dessa live também, tá bom? Então, se você não é aluno e quer participar, se inscreva no curso lá no nosso link, tá bom? E aí, também, na outra segunda-feira, nós temos encontro novamente aqui no YouTube, a live aqui no YouTube, e na quarta-feira, aula no Zoom com a turma do curso RCPN na prática. Tá bom, pessoal? Posso usar a LGPD para justificar a falta do nome do cônjuge atual na segunda vez de casamento? Elaine, não. A LGPD não, tá? Você justifica na própria finalidade da anotação, tá? Porque a anotação ela é remissão. Eu tenho certeza, a pessoa ela não vai, assim, ela vai te agradecer de você não mencionar, tá? É raro as hipóteses, porque quando você faz a anotação no casamento anterior, a pessoa vai usar um novo casamento dela. E o cônjuge que vai usar, ela não quer o nome da outra pessoa ali no casamento dela, tá? Então você vai justificar no próprio artigo 106 e 107 que as anotações são meras remissões. Elas não produzem efeitos por si só, tá bom? Pessoal, muito boa noite. Obrigada pela companhia, viu? Muito obrigada. Nós tivemos aqui mais de 60 pessoas ao vivo conosco. Para você justificar para o substituto, tá? Conversa com ele, expõe, né, as questões que nós temos hoje na prática. Depois dá uma pesquisada em alguns enunciados nesse sentido também, tá bom? Pessoal, um beijo, viu? Boa noite. Se inscrevam para o nosso curso de retificação, restauração e suprimentos no dia 22 e 23 de julho, semana que vem. Um abraço, viu? Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu, Poli? Um abraço.